Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, paz a esta casa, Shalom. Hoje, quarta-feira, dia de São Tomé Apóstolo, é uma festa da 13ª semana do Tempo Comum. Então hoje estamos festejando a vida desse santo, que é um dos apóstolos, que é um dos mais conhecidos e mais comentados, né? Que ele disse, se eu não ver, eu não vou crer, né? Ele precisa ver para crer. Vamos meditar um pouco sobre a vida desse santo, São Tomé. A primeira leitura, Efésios 2, 19 a 22. E a antífona que a igreja escolheu é esta: Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos. Ou seja, a igreja de Jesus se fundamenta na doutrina dos apóstolos. Como eles criam, o que eles pregavam, como eles viviam a fé deles. Esse é o fundamento da nossa fé cristã. Então, aquilo que destoa do que pregavam e do que viviam os apóstolos, do que acreditavam os apóstolos, isso não pode ser considerado cristianismo. A igreja está tendo como fundamento os apóstolos, entre os quais São Tomé. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, de 19 a 22. Irmãos, já não sois mais estrangeiros, nem migrantes, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Porque a fé nos coloca muitas vezes nesse mundo, como que o mundo fosse um lugar e que nós estivéssemos aqui como estrangeiros, passageiros. Nós somos de outro lugar e estamos nesse mundo. Como o próprio Jesus já disse, né? Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Então, Paulo eleva isso a um patamar maior ainda. Não é só que seríamos estrangeiros, migrantes nesse mundo, né? Peregrinos nesse mundo, não. Ele eleva a um patamar maior. Ele diz o que somos. Okay? Nós não somos cidadãos desse mundo. Nós somos o quê? Ele diz então assim: vós sois concidadãos dos santos. Então, nós somos cidadãos do céu, juntamente com os santos, concidadãos dos santos. Nós somos da família de Deus, da casa de Deus, como dizem algumas traduções. Toda vez que a Bíblia fala em casa, está falando da família. Então, nós somos da casa de Deus. Continuando. Vós fostes integrados ao edifício que tem como fundamento os apóstolos e profetas. Bem lembrado, os profetas também, do Antigo Testamento. Então, a nossa igreja tem como fundamento o que creem os apóstolos, que por sua vez creem no que disseram os profetas. E o próprio Jesus como pedra principal. Então, ele está nos comparando a uma construção, a um edifício, que tem como fundamento os apóstolos e profetas e como pedra angular a Jesus. A pedra angular é aquela que direciona toda a construção. Tudo é baseado mirando nessa pedra angular, para que o edifício não fique torto, né? Então, a pedra principal desse edifício é Jesus. Continuando. É nele, Jesus, que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo do Senhor. Olha como que ele vai ascendendo. Começa como uma base, como uma construção, e no fim essa construção vira aqui um templo, um santuário de Deus. Nós fazemos parte desse santuário juntamente com os santos e temos como pedra fundamental Jesus, santos e profetas. 22. E vós também sois integrados nesta construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Morada de Deus, santuário de Deus é que nós somos, irmãos. Mas como assim? Sozinhos? Não. Nós somos um tijolinho dessa construção. E essa construção é baseada nos apóstolos, nos profetas, e tem como pedra angular a Jesus. E nós fazemos parte disso. Esta construção então se transforma num grande santuário, o santuário de Deus, pelo Espírito. Que passagem linda, maravilhosa. Então está aqui falando dos santos, está falando dos apóstolos, está falando dos profetas, está falando de nós como concidadãos deles. E hoje nós estamos lembrando
um grande santo, uma grande pedra desse fundamento que é São Tomé, que coitado ficou com uma fama de incrédulo, né? Mas ele faz uma declaração tão forte no Evangelho de hoje que nós não podemos mais dizer que São Tomé seria um exemplo de incrédulo, muito pelo contrário. O que ele declara, o que ele diz a Jesus é fundamento da nossa fé. Vamos ao Salmo de hoje? O Salmo de hoje é o Salmo 116. E o refrão do Salmo é uma palavra de Jesus no Evangelho de Marcos 15, que diz: Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Por que está escolhido isso? Porque Tomé é um dos enviados a pregar o Evangelho. Apóstolo significa enviados. Então hoje, no dia de São Tomé, nós trazemos essa palavra de Jesus aos enviados, aos apóstolos. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o. Pois comprovado é seu amor para conosco. Olha que coisa linda, o amor de Deus para nós já é comprovado. Comprovado é seu amor para conosco, para sempre Ele, Deus, é fiel. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Aclamação ao Evangelho, que é baseado em João 20, 29. Aleluia, aleluia, aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste? Felizes os que creem sem ter visto. Evangelho. E a antífona do Evangelho de hoje é a frase que eu falei para vocês, né? De Tomé, pelo qual é injusto dizermos que ele seria incrédulo. A frase é esta, da antífona: Meu Senhor e meu Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João 20, 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, que significa gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Jesus ressuscitado vai visitá-los, aparece no meio deles e Tomé não está. Você vê que graça que a gente pode perder quando não vai à igreja, quando não vai a um grupo de oração ou não vai à reza de um terço, porque pode ser aquele o dia da graça. Santo Agostinho diz: eu tenho medo de perder a graça que passa e passa por mim sem eu aproveitar essa graça. Pois bem, os apóstolos se reuniram para orar e Tomé não estava. E justamente nesse dia acontece essa obra maravilhosa. Jesus em pessoa, ressuscitado, aparece para eles. E Tomé não estava. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lábio, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Então, veja bem, Tomé ficou esperto, né? Poxa vida, eu não estava lá, agora disseram que Jesus apareceu. Aí, dessa vez, ele estava. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. E depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui, olha as minhas mãos. Estende tua mão, coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Vamos parte por parte. Primeiro, a paz esteja convosco. Você imagina uma situação em que eles estão ali em oração, rezando, de olhos fechados. De repente, uma voz: a paz esteja convosco. Abre os olhos, Jesus ali em pessoa. Nós muitas vezes imaginamos assim que Jesus é uma figura espiritual, é uma imagem apenas, uma aparição. Não, é Jesus em pessoa, em carne e osso. As feridas estão ali cicatrizando. Então,
É a pessoa de Jesus que senta ali, come com eles, conversa. Jesus em pessoa, em carne e osso. Essa é a palavra. Porque o sepulcro está vazio, o corpo levantou. É esse corpo, é essa pessoa viva, presente, palpável que está ali diante deles. E ele fala, toca aqui, ó, Senhor. Tá cicatrizando ainda minhas mãos aqui. Tá cicatrizando aqui o meu lado. Pode tocar. Não sejas incrédulo. Não sejas incrédulo, mas fiel. Meu irmão, nesse momento agora, essa frase de Jesus está tocando o coração de muitas pessoas. A paz esteja convosco. Corações inquietos, corações extremamente preocupados. Você que recebeu uma notícia agora, a paz esteja convosco. Não sejas incrédulo, seja fiel. Siga fiel nessa fé de que Jesus está com você. Jesus está ressuscitado, vivo e está com você agora. E é dele que parte essa palavra. A paz esteja convosco. Recebe essa paz, recebe esse shalom a você e toda a sua casa. Eu gosto de repetir essa frase que Jesus nos ensinou. Paz a esta casa. Amém. E aí, Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Irmãos, para dizer meu Deus, há que se ter uma grande fé. Porque eles tinham Jesus como filho de Deus, como um grande profeta, como um escolhido, como um ungido. Mas dizer, meu Deus. Né? E nós tínhamos um costume lindo antigamente, quando o padre levantava a hóstia e a igreja inteira respondia, meu Senhor e meu Deus. Eu não sei quem começou com isso, mas aquilo se alastrou pela igreja. Em todas as igrejas, em todos os retiros, o padre levantava a hóstia naquele momento da consagração e depois o cálice. E a igreja inteira dizia, meu Senhor e meu Deus. Como isso surgiu espontaneamente, depois foi retirado da liturgia, até porque nunca esteve na liturgia. Mas é um momento forte de a gente olhar para Jesus. E podemos dizer então mentalmente, já que não está na liturgia, olhando para a hóstia consagrada, olhando para o cálice consagrado. Meu Senhor e meu Deus. Aqui se proclama a divindade de Jesus, o Filho. Então cremos no Pai de Jesus, Pai Criador, e cremos no Filho, meu Senhor e meu Deus. Tudo isso, quem convence o nosso coração é o Espírito Santo, que também é Deus. Nesse momento, o Espírito Santo coloca em nós essa certeza, a da divindade de Jesus. E podemos dizer com muita fé, como São Tomé, muita fé como São Tomé, meu Senhor e meu Deus. Então Jesus lhe disse, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Em uma tradução diz assim, os que crerão sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, vendo a fé de Tomé, depois ele se lembra de mim, de você, se lembra de nós. Bem-aventurados os que crerão sem ter visto. Eu não fui um dos 12. Eu não caminhei naquelas ruas da Galileia na época de Jesus. Eu não vi nada disso. Mas o Espírito Santo colocou essa fé no meu coração. E eu posso dizer que sou feliz por crer em Deus. Sou um bem-aventurado, porque mesmo sem eu ter visto, eu creio. Por quê? Porque a palavra de Deus me alimenta a fé. O Espírito Santo me abre o coração para beber dessa graça, dessa palavra todos os dias. E é por isso que com toda alegria eu compartilho com você a palavra de Deus. Porque eu tenho certeza que essa graça vai trazer fé ao nosso coração, para nós olharmos para a Bíblia e vermos o rosto de Jesus. Olharmos para a hóstia consagrada e vermos ali o meu Senhor e meu Deus. Podemos dizer então, para a hóstia consagrada e para a palavra de Deus, quando vemos aqui o rosto de Jesus, meu Senhor e meu Deus. Irmãos, repito como Jesus, a paz esteja convosco. Jesus está contigo agora e vai continuar com você porque Ele é fiel. Que todos nós também sejamos fiéis a essa fé,
Não abandonemos o Senhor, porque felizes os que creem. Eu tive uma fase da minha vida que eu comecei a questionar muitas coisas da fé, sabe? Algo assim da filosofia, que a gente quer saber o porquê de tudo, porquê. Será que tem fundamento isso? Será que tem provas? E eu vejo Tomé dessa forma. Eu vejo Tomé assim como uma pessoa que é prática. Talvez a palavra mais exata para Tomé seria ele é pragmático. Não, ele quer ver a coisa como ela é realmente, né? E aí tem até uma passagem de Tomé que onde Jesus vai ressuscitar Lázaro. E aí quando Jesus fala assim, eu vou para lá, vamos para lá, Lázaro morreu. E aí Tomé, os discípulos dizem assim, mas Senhor, há pouco os judeus queriam te apedrejar lá, e você vai voltar para lá? Então na cabeça de Tomé é o seguinte, olha, já tentaram matar Jesus apedrejado, agora ele vai voltar para lá? É mais correto Jesus não voltar lá, ainda mais que Tomé já morreu, o Lázaro já morreu, então para que voltar para lá? Então eles tentaram demover Jesus da ideia de ir lá onde estava Lázaro morto. E aí Jesus disse para eles que iria assim mesmo, porque Lázaro iria ressuscitar. E aí Tomé diz assim, vamos lá então, vamos para lá então, morrer junto com ele. Quer dizer, na cabeça dele, a coisa era muito prática. Bom, vocês já tentaram matar ele uma vez, agora se a gente voltar para lá, não só Jesus vai voltar, e nós vamos junto para morrer com ele. Então tem essa frase de Tomé assim, vamos lá então com ele, morrer junto com ele. Além de ser uma frase pragmática, quer dizer, ele vê na prática que o que vai acontecer é que vão tentar matar Jesus, é também uma palavra de fidelidade. Porque mesmo ele sendo pragmático e vendo o que poderia acontecer, e acabou acontecendo, de matarem Jesus, ele foi junto. Vamos para morrer com ele. E ele foi. Ele não abandonou Jesus. Então, nesse seu pragmatismo, nessa sua análise prática das situações, ele ainda assim não abandona o Senhor, sabe? Então, como eu estava dizendo, eu tive essa fase, sabe, que eu queria ver a coisa prática. Tem os porquês. Por quê? E eu percebi que a minha fé foi ficando sem graça. Tudo eu questionava. Será que é assim mesmo? E aí, eu percebi que eu fui ficando uma pessoa triste por não crer. Então, eu via meus irmãos ali adorando, chorando, vivendo aquilo que eu tinha perdido. Pensava assim, nossa, é mais feliz quem crê do que quem duvida. É mais feliz quem crê do que quem questiona. E eu pedi a Deus a graça de não questionar mais. Eu quero somente crer. Como eu disse numa pregação outro dia atrás, quando eu venho no grupo de oração, eu quero só encontrar Jesus. Eu não quero explicações, eu não quero saber de grandes estudos teológicos. Eu quero Jesus, só isso. Não quero questionar nada. Porque, meus irmãos, essa é a frase de Jesus. Bem-aventurados, felizes os que creem. Os que questionam, os que duvidam, sofrem. E sofrem mesmo. Tem um vazio, porque não há resposta para tudo. A fé, ela não se encaixa na nossa inteligência. Então não adianta querer entender as coisas da fé. A fé é aceitar como criança, as verdades da fé. Portanto, nessa felicidade de quem crê, eu quero desejar para você também. Que você seja feliz por crer em Deus. Vai crendo, sabe? As dúvidas vêm, as pessoas questionam, mas eu creio e eu sou feliz por crer. E assim seja, conforme a palavra de Jesus, felizes os que crerão sem ter visto. Fica com Deus, a paz de Jesus. Estivemos reunidos aqui nesse vídeo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.